E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 31/12. Campeonato do Egito, Cerâmica contra Al-Masry. O Cerâmica é o quarto e o Al-Masry o quinto. Nos últimos 5 jogos o Cerâmica venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Al-Masry venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, 1 vitória do Cerâmica e 1 empate, 2-0 e 1-1. Palpite, Casa Gol, Liga da Escócia, Morton contra Partick. O Morton é o 8º e o Partick o 4º. Nos últimos 5 jogos o Morton venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Partick venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano, 1 vitória do Partick e 2 empates, 1-1, 2-1 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato de Israel, Asdod e Shaknin. O Asdod é o 12º e o Shaknin o 9º. Nos últimos 5 jogos o Asdod empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Shaknin empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com 2 empates, 1-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga de Camarões, Fortuna contra Union. O Fortuna é o 14º e o Union o 5º. Nos últimos 4 jogos o Fortuna venceu 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Union venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, 1 vitória do Union e 1 empate, 3-0 e 1-1. Palpite, fora vence, empate anula. Colombe e Stade Renard. O Colombe é o 2º e o Stade o 9º. Nos últimos 5 jogos o Colombe venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos o Renard venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga de Gales, TNS contra Konanski. O TNS é o 2º e o Konanski o 8º. Nos últimos 5 jogos o TNS venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante também venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Konanski venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 4 vezes esse ano, com 4 vitórias do TNS. 5-1, 2-0, 3-1 e 2-1. Palpite, Casa vence. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Penibonte contra Metropolitan. O Penibonte é o 1º e o Metropolitan o 4º. Nos últimos 5 jogos o Penibonte venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Metropolitan venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória e 4 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, 1 vitória do Metropolitan e 1 empate, 1-0 e 2-1. Palpite, Casa vence. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.